Olá, o meu nome é Cristina Gomes e estou aqui agora para responder à terceira questão que me foi colocada pela Ana Cristina. Ana Cristina, és uma mulher cheia de sorte, tens aqui 3 vídeos especificamente a pensar em ti. Eu estava a pensar em responder às questões da Ana Cristina num só vídeo, mas acabou por ficar impossível porque os temas são todos tão interessantes e importantes que eu preferi desdobrar, no fundo, em 3 vídeos. Não sei se terás visto ou não os vídeos anteriores, mas se puderes, poderás vê-los aqui no meu canal. Mas também, no fundo, eles são assim temas bem diferentes, por isso não há problema nenhum. Então, a terceira questão que me foi colocada pela Ana Cristina foi: porquê é que é tão difícil acreditar na reencarnação? Mais uma vez aqui digo a mesma coisa que disse em relação à segunda questão que tinha sido colocada pela Ana Cristina, que é a importância de percebermos que isto é uma dificuldade para nós. Muitas vezes temos esta mania de falar no plural, como se aquilo que nós estamos a sentir fosse sentido por toda a gente, e isto não é real. Então convém aqui assumirmos que esta é uma questão para nós. Então, uma outra forma de colocar esta pergunta poderia ser: porquê é que eu tenho tanta dificuldade em acreditar na reencarnação? A partir do momento em que eu considero que toda a gente tem, fica mais difícil eu considerar que é possível mudar isto, ok? E de facto, isto, eu posso garantir, não é uma dificuldade para toda a gente, porque há pessoas que não têm dificuldade absolutamente nenhuma em conceber esta ideia de reencarnação, esta ideia de continuidade, esta ideia de que vivemos várias vidas, várias experiências. Por isso, a partir do momento em que eu reconheço que eu tenho esta dificuldade, eu convidaria aqui a Ana Cristina, a questionar-se porque é que isto é difícil para ela, ok? Só ela poderá saber, só ela poderá, no fundo, encontrar esta resposta, só ela poderá saber, efetivamente, porque é que para ela é uma dificuldade. Agora, eu vou dar aqui algumas pistas que eu sinto que podem ser importantes. De facto, o conceito de reencarnação é para muitos de nós bastante inovador, porque vivemos num país onde predomina a religião católica e na religião católica não se fala neste conceito de reencarnação. Às vezes, até simplesmente por vivermos num contexto, vivermos num local que considera que uma determinada coisa não existe, é como se nós, até por este processo quase de influência da sociedade, influência da cultura dominante, mesmo de acabarmos por assumir ao nível do inconsciente coletivo, ou de nos ligarmos a este inconsciente coletivo que tem uma determinada crença vigente, já faz com que aquilo passe a ser uma realidade para nós, mesmo sem nos questionarmos sobre isso. Então, uma das primeiras razões que eu poderia dar aqui em relação a esta dificuldade poderia ser o fato de vivermos num país onde a maior parte das pessoas não concebe esta ideia de reencarnação. Talvez isto esteja a mudar, mas eu acredito que ainda será uma maior parte das pessoas que não concebe esta ideia de reencarnação. A partir do momento em que não há um quadro de referência mais abrangente, onde não há um quadro de referência comum, onde uma determinada ideia é contemplada, fica muito mais difícil, ou mais desafiante, pelo menos, nós de começarmos a desenvolver uma ideia que vai contra, entre aspas, ou que é contrária àquilo que é a ideia que predomina na maioria das pessoas que estão à nossa volta e no contexto onde estamos inseridos, ok? Eu acho que é importante, por muito que nós achemos que temos os nossos próprios pensamentos, não descurarmos o peso que aquilo que são as ideias vigentes e que estão a predominar à nossa volta têm também sobre nós e sobre a nossa psique e sobre as nossas ideias e sobre as nossas crenças em relação à vida e a vários aspectos da vida. Então, esta poderia ser aqui uma justificação para isto. Muitas vezes nós também não queremos pensar nesta ideia de reencarnação porque, como nós não nos lembramos, fica-nos esta ideia de que talvez não seja real. Okay? A maior parte das pessoas não lembra das suas experiências de vidas passadas, pelo menos no geral, e então fica difícil às vezes acreditarmos naquilo que nós não temos um quadro de referência. A partir do momento em que começamos a ter memórias, ou termos recordações, ou termos ativações de determinadas situações que nós não conseguimos justificar nesta vida, e há imensos livros que falam sobre isto, imensos autores que fazem um processo de investigação que veio dar força a esta teoria da reencarnação, que eu vos poderei depois dar a referência no caso de sentirem que poderia ser importante para vocês. Deixem esse pedido se quiserem nos comentários ou depois enviem-me um e-mail. Há muitos autores que falam sobre isto. Porquê? Porque este processo de recordação ou este processo de prova de que de facto nós tivemos experiências prévias aqui na Terra, vamos falar só por aí, não vamos entrar em áreas mais complexas ainda,
vem ajudar a que muita gente acabe por criar um quadro de referência e começar a perceber que de facto é real, porque há provas e há estudos e há investigações que foram feitas que nos mostram que de facto isto é uma coisa real. Ok? Então, o não nos lembrarmos pode ser também um fator contrário à crença ou a termos esta concepção de que existe reencarnação. Outra razão que me está a ocorrer agora pode ser esta ideia de que, a partir do momento em que eu considero que aquilo que eu estou a viver neste momento é um resultado das minhas experiências anteriores, desta ou de vidas passadas, e a partir do momento em que eu olho para a minha vida e eu não gosto do que eu estou a viver, isto pode criar aqui uma sensação bem desconfortável de talvez isto seja um castigo, ou talvez isto seja aquilo que muita gente fala como de karma, ainda que eu já falo um pouquinho sobre esse conceito também. Então, se eu sinto que estou a viver isto porque eu, de alguma forma, posso estar a ser castigada por coisas que eu vivi lá atrás e que eu não me lembro, isto às vezes pode fazer com que a nossa mente queira rejeitar esta ideia. Não é? Porque eu não quero assumir que eu estou a viver coisas negativas, ainda que eu sinta que não mereço, pelo menos por aquilo que eu conheço de mim nesta vida, mas a partir do momento em que eu entro num quadro de referência maior que me faz perceber que aquilo que está a acontecer aqui agora é o resultado de muitas ações do passado, não só desta vida, mas de outras vidas, obriga-me a assumir que talvez eu tenha feito coisas que não sejam tão bonitas assim e coisas que a minha mente não tem muita vontade de lembrar, de recordar ou nem sequer de assumir. Este poderia ser aqui um terceiro elemento. Quando falamos de karma, eu gosto de relembrar que a palavra karma, no fundo, significa ação e reação. Okay? Quando eu considero que tudo o que eu estou a viver está sujeito a esta lei do karma, que é esta lei da ação e reação, eu sei que qualquer coisa que acontece vai ter um impacto, por isso qualquer coisa que eu estou a viver, ela surge também como resultado das coisas que aconteceram antes. Assim como qualquer coisa que eu vá fazer agora vai ter lá mais à frente um resultado, vai ter um impacto, vai ter uma consequência. E isto não tem nada a ver com a noção de castigo. Isto não tem nada a ver com o facto de eu estar a viver algo, porque eu estou a ser castigada. Vocês pensem comigo, se estiver a chover e eu for lá para fora, sem guarda-chuva, eu vou-me molhar. Mas o facto de eu me estar a molhar não está a ser um castigo que os céus estão a colocar sobre mim. Tu não trouxeste o guarda-chuva, por isso tu vais-te molhar como um castigo. Não! Eu molhar-me é simplesmente uma consequência natural da minha escolha de ter ido sem guarda-chuva lá para fora. Ok? Em relação às consequências das nossas ações, é a mesma coisa. É uma consequência natural. Não é um castigo, é uma consequência natural. E as situações surgem porque há um desafio em serem ultrapassadas, em serem curadas. É como se houvesse um potencial sempre de crescimento. E às vezes até porque nós precisamos de sentir e de viver o outro lado das questões para que nós possamos compreender o impacto das mesmas. Quantas vezes aqui mesmo nesta vida nós sofremos uma dor, sofremos algo e não conseguimos compreender. E muitas vezes a vida acaba por nos colocar a oportunidade ou o desafio de vivermos o outro lado da questão. E quando nós estamos lá do outro lado, nós dizemos assim, epá, agora sim é que eu compreendo, de facto, o que é que foi estar do outro lado. Se calhar se eu não soubesse o que era estar deste lado também, eu nunca conseguiria de facto compreender porque é que a pessoa fez o que fez, porque é que surgiu o que surgiu e porque é que eu também senti o que eu tinha que sentir. Então esta inversão que muitas vezes nós verificamos neste processo de vida após vida e mesmo dentro de uma mesma vida, surge pela necessidade ou pela oportunidade de compreendermos os vários lados da questão. Ok? Então, isto não é um castigo, volto a dizer, é uma consequência natural. A partir do momento em que nós sentimos que estamos a viver algo que nós não gostamos, é importante nós questionarmos sobre o que é que nos poderá ter levado até ali. Às vezes nós podemos mesmo ter acesso, por exemplo, espontâneo, ou através de uma regressão, por exemplo, induzida por um profissional devidamente credenciado para o fazer. Nós poderemos ter acesso àquilo que levou, no fundo, ao que estamos a viver. Outras vezes isto nem sequer é importante, mas é importante tomarmos uma nova decisão em relação ao que nós escolhemos fazer a partir deste momento, estando a sentir e a viver o que estamos a viver, ok? Por isso, mais do que às vezes compreender de onde é que isto vem, que eu considero absolutamente importante, não fosse eu terapeuta de regressão há mais de 14 anos, por isso eu considero que pode ser mesmo muito importante e muito libertador. Mas mais do que recordar a origem, ou mais do que recordar o que está por detrás, eu considero que é extremamente importante eu decidir o que é que eu quero fazer com isto a partir de agora.
Então, nós considerarmos esta ideia de reencarnação, eu diria que não é nem para nos sentirmos vítimas, nem para nos sentirmos os maiores, como se fôssemos aqui fantásticos e tudo tivesse justificado por causa disso, mas sim para considerarmos que tudo tem uma consequência natural e conceber esta ideia de reencarnação pode-nos, entre aspas, obrigar a assumir mais e mais esta consciência e esta responsabilidade. E muitas vezes pode acontecer nós não querermos assumir esta responsabilidade e ser mais fácil continuarmos aqui nesta ideia da vítima, de que está a sofrer coisas que são injustas. E eu considero que a vida de facto não é injusta. Tudo o que acontece, acontece por alguma razão, mesmo que eu não me recorde qual é a razão, o que é que está na origem daquilo que eu estou a viver aqui e agora. Ok? Então, Ana Cristina, não sei se respondi à tua questão. Depois, por favor, se sentires que não, deixa-me esse feedback, porque poderá ser importante eu explorar aqui mais alguns conceitos à volta deste tema. Realmente o tema da reencarnação é um tema super vasto e que tem montes de coisas que poderiam estar por detrás e ser aqui aprofundadas, mas eu sinto que para responder àquilo que tu colocaste, temos aqui 3 pontos que poderão ser pontos interessantes que justificam por si só, se bem que eu sinto que há muito mais coisas que poderá estar aqui por detrás, mas aqui para este vídeo, respondendo à tua questão, eu penso que toquei aqui em 3 pontos que são centrais e que poderão por si só justificar esta dificuldade em conceber esta ideia da reencarnação. Qualquer questão adicional, não deixem de a colocar nos comentários ou de entrar em contato em privado comigo, por e-mail, por exemplo, que eu terei todo o gosto em especificar ou em explorar mais na medida daquilo que me for possível. Muito obrigada, agradeço aí pela vossa presença e até ao próximo vídeo.